Olá, boa tarde. A gente começa agora com Sala de Visita, que hoje recebe o vereador Sebá Torres, do PSB. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Mina. Agradeço aí o convite de estar aqui com você hoje. Vereador, é o seguinte, eu recebi aqui um material da sua assessoria de imprensa, mas o senhor já conversou comigo que o senhor nascido em São Paulo, mas parece que não é bem assim. Exato. Conta pra gente essa história. Pois é, na época eu nasci na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, uma cidade ao lado de São José do Rio Preto. E logo quando pequeno, minha família mudou para São Paulo, capital. E naquela época não tinha necessidade logo em seguida, antes de sair do hospital, digamos assim, registrar o filho. Né? Eu registrava quando tivesse um tempo e tal. E na realidade, aquela passagem da minha família na capital, em São Paulo, foi quando eu fui registrado. Então consta como nascido em São Paulo. E com certeza é a situação de diversos telespectadores, porque também naquela época, olha, quando o pai tiver um tempo, aí não lembrava, às vezes, a data de nascimento, a data foi certa. A data correta. Certo. Né? Mas naquele tempo os pais iam na maternidade, digamos, naquele tempo não tinha maternidade, mas era hospital. Não se levava nenhum comprovante, nada? Não. Passava a mão na família, nos filhos e vamos embora para casa. Sim. Era assim, não tinha nem pulseirinha, viu, naquele tempo. Esse é seu filho? É o meu filho, acabou. Se trocou no hospital, ninguém sabe, viu? Sabe. Mas era assim que era feito. Porque também não tinha DNA. Né? Então hoje... vamos embora. Vamos embora, então. E aí, dessa passagem por São Paulo, vereador, a sua família ficou muito tempo na capital ou não? Não, eu nascendo em Mirassol, nós tínhamos amigos em São Paulo, fomos lá, ficamos um tempo, voltamos para o interior. Sim. Na realidade, a minha infância até os 6 anos de idade, por aí, foi no interior. Mirassol, uma outra cidadezinha chamada Valentim Gentil. Existe uma característica da minha família, é o seguinte, por parte dos meus avós, da minha mãe, eles eram escravos, né, de fazenda. Sim. E depois da libertação dos escravos, eles ficaram morando na fazenda como colonos. Então os meus familiares eram colonos. O que era o colono? É aquele camarada que ficava na família, na fazenda, tinha uma casa e plantava. Metade ia para o dono da fazenda e metade para os colonos. Sim. Só que no final do mês, esses colonos teriam que pagar aluguel e a comida. E como eles não sabiam nem ler nem escrever, eram analfabetos, digamos assim, era uma escravidão recente, ficava sem dinheiro. E era realmente uma escravidão branca. Sim. A minha mãe, né, que para melhorar um pouquinho de vida, foi trabalhar quando mocinha de empregada doméstica na cidade. E aí cresceu, conseguiu fazer até o 4º ano primário, que era a época. E na cidade ficou, passou o tempo, mocinha com 18 anos, né, conheceu meu pai, casaram e tal, e foi quando eu nasci, ela devia ter uns 18, 19 anos, mais ou menos. Minha mãe acabou separando do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Numa época que era difícil falar de separação, foi um muito negócio, preconceito. Muito... Na realidade, o meu pai, ele era viúvo, ele veio de Portugal para cá, era engenheiro de estrada de ferro, veio para trabalhar na Central do Brasil. Só que meu pai era loiro, de olho verde, e minha mãe negra, né? Sim. E a família, ele tinha 3 filhos, né? Já adultos, engenheiros, dentistas e tal, e tinha aquele preconceito pela negritude. Sim. E acredito que minha mãe não suportou aquela pressão, né? E tem até uma característica muito interessante, que minha mãe, quando saía comigo para ir nas lojas, na cidade e tal, minha mãe negra e eu loirinho, pequenininho. Então todo mundo perguntava para minha mãe se ela era a babá, para você ver como eram as coisas naquela época, né? Deixa eu ver, não é muito diferente. Eu, no meu caso, a minha mãe é loira e eu sou morena, tal. Eles falavam assim, onde você pegou essa menininha para criar? Então, você vê, essas coisas. E aí minha mãe acabou separando do meu pai por questão de família e tal. E aí voltamos para São Paulo nesse ponto de referência que eram os amigos que ela tinha lá. E aí em São Paulo, aonde ela ia trabalhar? Fui trabalhar de empregada doméstica. Sim. E eu tive essa vivência, né? Fui
fui morar com ela nas casas que ela trabalhava. Ah, então o senhor morava junto com a mãe Com a nessas minha casas mãe. dessas Isso, famílias. isso. E minha vida foi assim, eu vivi, acredito, até uns 9, 10 anos como filho da empregada doméstica. Sim. Então, eu hoje me recordo muito, porque aquele tempo o empregado doméstico tinha uma coisa diferente. Ela acordava antes da patroa e ia dormir depois, e não tinha sábado, domingo, não é como hoje, né? Sim, não tinha os direitos trabalhistas. E eu realmente vivenciei tudo isso, né? Foi uma vida assim, muito difícil, muito sofrida, porque o filho da empregada doméstica apanha da patroa, apanha do filho da patroa, e assim E tem que ficar quieto. E tem que calar a boca, né? E assim a vida foi indo, eu convivi com essa situação. E eu tinha uma certa indignação, apesar de ser garoto, de eu ver o meu pai numa situação, meus irmãos, né, numa situação boa, né? E eu numa situação difícil. Então, era uma característica que eu era pobre de pai rico. É até redundante, Então, mas o senhor não teve contato com o seu pai? Não, minha mãe pegou uma situação, inclusive meu pai, na época, juiz mandou lá, determinou a pensão e tal, minha mãe nunca foi buscar. Meu pai faleceu e em momento algum eu fui lá para dizer, olha, eu tenho que participar do inventário. Então, eu toquei a minha vida. Sim. Aí depois minha mãe foi para Santos. Uma casa que ela trabalhava, a filha da patroa dela casou, foi morar em Santos e ela queria uma empregada, então ela indicou. Aí foi o começo de vida nossa em Santos, em 1959. Sim. E aí o meu padrasto, minha mãe o conheceu em Santos, acabaram casando, foram morar junto e tal, e aí começamos a vida. Ela teve outros filhos, 3 filhos com ele. Sim. E eu costumo dizer que eu sou do primeiro casamento, eu sou o caçula, do segundo casamento eu sou o mais velho. Bem... Tive essa prerrogativa, né? Sim. Mas foi assim, e eu cresci com toda aquela dificuldade que eu tive, achando que eu queria vencer. Mas não queria vencer por mim, para mostrar para o meu pai, sim, que eu não precisei dele e realmente eu venci na vida. E eu descobri que eu trabalhava muito e eu só teria uma chance para ser alguém. Estudando. Então eu nunca deixei de estudar. Eu fui sempre estudando, então, até que chegou num determinado... Apesar das dificuldades... Toda sempre... dificuldade, muita dificuldade. E trabalhava para poder pagar os estudos ou não chegou nesse ponto? Sim, trabalhava. Nossa, eu trabalhei em vários segmentos que... fábrica de sapato, cobrança, no mercado municipal em Santos, no Porto, eu trabalhei. Foram várias... Então aquela ideia que as pessoas têm às vezes, olha, quem mora na praia tem vida boa, não foi nunca assim desfrutei. Eu falo uma coisa, hoje, com a idade que eu estou, que eu desfruto, eu não tive essa oportunidade, porque eu sempre trabalhei correndo atrás, melhorando de emprego. Chegou um determinado momento onde eu prestei um concurso, antes do concurso, eu tentei a faculdade e consegui passar no vestibular de cara. Eu só estudava, eu não tinha preparo para pagar um cursinho, nada. Estudou sozinho? Sozinho. E eu passei numa das primeiras colocações na Faculdade de Economia da Universidade Católica de Santos. Sim. E lá eu fiz meu curso, fiz área de pós-graduação, fiz minha pós-graduação também lá e prestei um concurso na Petrobras. E a Petrobras era muito difícil porque eu viajava muito. E aí eu não conseguia frequentar a faculdade. Então, quando eu voltava... Ainda na faculdade... Eu viajava muito, porque eu trabalhando. Porque aí eu saí, que eu passei na faculdade, passei no concurso da Petrobras em Cubatão. Mas não foi como analista de sistemas, foi em outro cargo? Não. Eu trabalhava na área de engenharia, trabalhei na área de processamento técnico, que é a área de engenharia, de processo técnico. E depois, num concurso para auditoria, que eu fui para São Paulo. E aí eu comecei a viajar muito. Eu já estava, acho que, no 2º ano de faculdade. Sim. E o pessoal falava, você não vai conseguir fazer faculdade e tal. E eu fui ali. Mas como o senhor conseguia driblar tudo isso? Eu frequentava, quando eu não podia, eu viajava, eu arrumava umas brechas na faculdade de manhã, de tarde e de noite. Eu frequentava... Nas outras turmas? Nas outras turmas. Frequentava todas as turmas? Todas as turmas. Então eu perdi uma aula, eu ia no horário da manhã. Aí o horário da tarde. Então eu frequentava todas as turmas. E foi difícil fazer essa negociação na época com a faculdade? Olha, eu preciso ter
digamos que, essa flexibilidade? Sim, os professores entendiam muito bem a minha situação, até porque eles percebiam a minha vontade, né? E eu ia mesmo para estudar. Eu nunca fui um aluno de ir para o DA, nunca fui um aluno de ir para o barzinho de frente da faculdade, tomar uma cerveja. Esse tipo de coisa eu nunca tive. Eu tinha muita vontade disso, de frequentar aquela vida acadêmica, né, participar daquelas brincadeiras. Olha, vai ter um baile em tal lugar, olha, nós vamos acampar. Eu nunca pude fazer isso, porque eu trabalhava e eu tinha que correr atrás do prejuízo que eram as aulas. Sim. E eu tinha a flexibilidade do meu trabalho também. Eu tinha metas para cumprir. Então não importava, eu poderia fazer meu trabalho num sábado, domingo, num feriado. Eu tinha uma meta, um trabalho para entregar em 30 dias. Sim. Então eu poderia, de repente, não trabalhar na parte da manhã, entendeu? Frequentar a faculdade. Então isso foi a minha... Eu acho que eu tive sorte, muita sorte. Eu acho que Deus colocou a mão no caminho e falou, cada momento que a porta fechava, ele abria e passa. Então, daqui a pouco o vereador Scher vai falar um pouco para a gente dessa sorte e os desdobramentos a partir daí, porque nós vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco com Sala de Visita. Não saia daí. Volta com Sala de Visita, que hoje traz uma entrevista com o vereador Seba Torres, do PSB. Vereador, no bloco anterior o senhor falou da sua vida acadêmica, que foi super conturbado, estudar, trabalhar. E a partir daí, quando o senhor conseguiu terminar os estudos e se fixar, então, como o senhor disse, olha, agora eu vou trabalhar só uma coisa, vou prestar um novo concurso, como foi isso? Pois é, de todas essas dificuldades que eu tive na vida e para chegar onde eu estava, na posição na empresa como auditor e tal, e ter terminado a faculdade, eu não podia parar por aí. Eu queria chegar lá. E dentro da empresa, eu queria chegar sempre num cargo maior. Fui fazer curso de pós-graduação, fiz em análise de sistema, depois fiz em auditoria. A auditoria realmente não deu para concluir, porque aí eu estava viajando num outro projeto do governo. E em auditoria a gente conhece a empresa como um todo. Como eu trabalhava na época, se falava Sistema Petrobras. Eu podia trabalhar em qualquer empresa da Petrobras. Então eu trabalhei no projeto de privatização. A Petrobras ela tinha um grupo de nitrogenados, que era a área de fertilizantes. Existiam na época 40 empresas que detinham 30% do mercado. E a Petrobras sozinha, ela detinha 70% do mercado. Sim. E houve uma negociação com as empresas, nem vou falar o termo negociação, mas um acordo, uma conversa, onde a Petrobras acabou saindo da área de nitrogenados à época. E eu fui a pessoa, uma das pessoas, acho que eram 3 pessoas, um dos profissionais que rodou o Brasil encerrando as atividades dessas unidades. Com essa experiência, eu acabei participando de um projeto em Brasília, com o Tribunal de Contas da União, logo em seguida, e com essa experiência profissional e Tribunal de Contas da União, eu acabei participando do projeto de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, Sim. onde eles começaram a privatizar algumas unidades. Nesse período, vereador, o senhor ainda morava em Santos, apesar de o senhor falar, ou não, o senhor já tinha vindo para Campinas? Eu já estava morando em Santos. Na realidade, Santos foi para mim uma cidade dormitório. Sim. Tenho amigos. Tinha mãe, tinha os irmãos lá, mas viajava e voltava. Viajava e voltava. E o escritório de trabalho era em São Paulo, a base Sim. era São Paulo, né? Então eu fiquei muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, assim, eu só voltava praticamente para dormir, ver a família. Sim. Mas eu viajava muito pelo Brasil, né? Sim. E no projeto de privatização do governo eu viajei mais ainda. Então a minha vida profissional foi aí. Teve um tempo do Tribunal de Contas da União em Brasília, né? Onde na época o ministro Gysi, que era o Carlos Attia, ligado ao presidente Sarney à época, eles queriam passar toda a auditoria das empresas estatais, ligar diretamente ao presidente da República. E era uma decisão até política, uma briga política, né? E a qual, na época, eu participei do desenvolvimento desse projeto em Brasília. Estava em Brasília, na Escola de Administração Fazendária. Sim. E o que ocorre aqui? Com uma briga política, vai ou não vai? E acabou não acontecendo, né? Porque era poder, questão de poder. Pegar todas as auditorias das estatais ligado ao presidente da República. Só que é o seguinte, eu era ligado a um diretor.
e eu tinha que prestar conta para Brasília, para o Tribunal de Contas da União. Então, é meio difícil, né? Eu trabalho com o diretor e tenho que falar em Brasília para o Tribunal de Contas o que aquele diretor estava fazendo. Então, é complicado. Eu falava para eles o seguinte: quando eu falar, o diretor me mandou embora. Quando chegou o documento em Brasília, eu já estou na rua, né? Então, não ficava tinha. sem saber o que fazer. É complicado. Então, eu fui muito contra essa proposta, mas essa proposta ela teve uma coisa muito boa, foi meu contato político, né? Nessa época eu estabeleci alguns contatos com alguns senadores, com alguns governadores. Eu não era bom cobrador, então o cara me devia. Eu executava o serviço plenamente, mas na hora a empresa pobre de dono rico eu não sabia. A gente ficava com dó do empresário. Não recebia, nem dó eu tinha dele, né? Porque eu acabava não recebendo. E aí foi que eu acabei com essa história de consultoria, né? E eu achei que não era interessante esse tipo de trabalho à época, né? Serviço hoje é muito. Parti para uma transportadora. Eu tinha um conhecimento com transporte de carro e tal. Já se falava em logística naquela época? Não, se falava em Mercosul. Sim. Então eu tinha um trabalho que eu fazia à época com a editora Abril e um trabalho na Argentina e Paraguai. Então, levava as cargas para o Paraguai e trazia farinha de trigo da Argentina. E quando você veio para Campinas? Eu fiquei nessa época com a empresa, fiz todo esse trabalho e tal, resolvi encerrar as atividades. Eu tinha 2 filhos que queriam prestar à época Unicamp. E eu queria enfrentar novos desafios. Então, eu resolvi vir Campinas, na época, na revista Exame, ela estava em qualidade de vida, o IDH, né? Em terceiro lugar no ranking. Sim. Na época, em primeiro lugar, estava Curitiba. E a opção entre Curitiba e Campinas, eu optei por vir para Campinas para montar alguma coisa, algum trabalho, um negócio, porque Curitiba eu adorava a cidade, a vida cultural de primeiro mundo, só que muito fria. Muito gelada a cidade. Então eu era um cara de praia, não era para mim. Eu resolvi vir para Campinas, até porque eu tinha alguns amigos aqui em Campinas. Acabei vindo para cá e tal, mas de início eu não fui para um trabalho, não montei nada, não fiz um trabalho assim, digamos que a minha ideia era abrir um escritório, fazer alguma coisa aqui. Mas parti, como eu tinha já uma aposentadoria, estava lá, e comecei a fazer alguns trabalhos, ajudando um amigo, outro e tal. E nesse caminhar eu conheci o deputado Carlos Sampaio. Nisso o senhor já morava no São Conrado? Morava no São Conrado. O nosso programa está acabando, o senhor tem uma grande história no São Conrado, né? O senhor já veio para Campinas para o São Conrado? Vim para o São Conrado, construí minha casa, morei no São Conrado. Como São Conrado era um loteamento aberto, eu conhecia a lei, eu tinha um entendimento que dava para fechar com condomínio. Sim. E eu consegui fazer isso. Só que não tinha uma administração, e eu tinha essa experiência organizacional. Sim. Então, eu consegui organizar a associação, toda a administração. Lá quando eu fui, tinham 50 casas, cerca de 50 casas. Entreguei a administração com 1.700, 1.600 casas. Foram 47 praças urbanizadas, implantou a segurança, morei, fez toda a infraestrutura, acabei plantando e deixando estruturado. Esse trabalho durou cerca de 15 anos. Nesse período que o senhor conheceu o deputado, então. Isso. E aí eu cheguei a participar dentro da cidade de Campinas a convite, e sempre aceitando, ocupando o meu tempo, do CONDEMA, né? Do CMDU, do CONGEAPA. Participei ultimamente, o último conselho que eu participei com cidades, Conselho de Segurança, Sim. que eu fiquei lá como presidente de Souza Joaquim Gido durante 4 anos. E a questão do Conselho Gestor da APA, a área de APA, eu participei também da criação da área de APA, de Souza Joaquim Gido, e depois a criação do Conselho, estruturação inicial do Conselho Gestor da APA. Sim. E esse meu envolvimento, eu conheci tanto o deputado Carlos Sampaio, também que foram 2 projetos, como o prefeito Toninho. Sim.
que me convidou para fazer um projeto, participar de um projeto de lixo reciclável em Campinas. Essa é uma história. E o deputado, por ser da área de segurança, ser deputado estadual, Carlão Sampaio, e ele tem um relacionamento com o governo geral do Alckmin. Eu tinha alguns amigos do Covas, na realidade Covas, né, inicialmente Covas, alguns amigos de Santos com Sim. o Covas. Né? Inclusive meu irmão namorou a filha do Covas. Então aquele relacionamento foi ali perto, muito próximo de casa. Rubens Lara, que era o chefe de gabinete do governador, era um amigo pessoal do meu pai, de conviver na nossa casa. E aí foi o seu envolvimento político com o Carlos Sampaio, que desencadeou hoje o senhor está no seu primeiro mandato. No meu primeiro mandato. Que ele havia pedido para mim, aquele tempo todo de relacionamento, ele pediu que eu saísse como candidato. E eu disse para ele, olha, Carlão, eu vou ter 800 votos, vou voltar para casa, eu não tenho esse relacionamento. Só que aí eu saí para ajudar o partido. E na época eu tive cerca de 2.300 votos, eu estourei em votos. E eu percebi que 4 vereadores foram eleitos aqui na Câmara com menos votos do que eu. Tinha vereador com 500 votos. Sim. E aí eu percebi que era questão de partido, né? Partidária. E aí eu recebi um convite logo em seguida, a minha boa votação, do deputado Jonas Donizete, para ir para o PSB. E aí quando eu fui para o PSB, fiz um trabalho, fui com o Jonas Donizete, na campanha dele, acabei indo para a executiva do partido e estruturando ainda mais o meu trabalho, procurando conhecer a cidade um pouco Sim. mais, participei da elaboração do plano diretor, no Concidades, tal, das macrozonas desde lá de trás, e aí me candidatei, foi onde eu fui eleito. Vereador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas o senhor vai me contar então, vamos combinar aqui, um pouco mais sobre a sua atuação no São Conrado e sobre essa questão dos recicláveis também, sobre a sua atuação junto ao meio ambiente, tá bom? Ok, obrigado. Eu que agradeço estar aqui com você e o seu convite. O Sala de Visita fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Revista,